Olá, você, bom dia. Hoje eu estou aqui com você, gravando aí mais um vídeo do nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos no dia de número 135. Estou um pouco rouca, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Frio por aqui, aí tá frio. Estamos em inverno, aqui estamos em julho, hoje 26 de junho, mês 6, 26/6. E vamos para mais um dia de estudo da Palavra de Deus, para a gente seguir no nosso projeto de leitura em um ano. Dia de número 138 hoje. Vamos de 1 Crônicas, capítulo 4 ao 6, e João, capítulo 6, do 1 ao 21. Fechem seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por quão valioso Tu és para nós. Obrigado, meu Pai, por mais esse momento que a Sua palavra fale no nosso coração, no nosso íntimo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dia de número 138, 1 Crônicas. Nós estamos falando sobre as genealogias dos descendentes aí das tribos de Judá e de Israel. Talvez para mim e para você pareça uma simples lista de nomes, mas para que põe esse monte de nome de um monte de gente? Para os judeus, isso na atualidade também é muito importante, essa coisa da linhagem, de quem eles descendem, de quem é seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Isso tem muita influência na sua vida e influência nas tribos, nas descendências, tanto Judá quanto Israel. Hoje a gente vai falar especificamente da tribo de Judá, né? E aí a gente vai descrever alguns dos seus descendentes e em especial aí um deles muito importante, que foi Pérez. A gente viu lá no início da Crônicas a oração de Pérez. Pérez não, Jabes. Pérez é o primeiro descendente lá de Judá. Jabes, que a oração dele pede para que o Senhor amplie os seus limites e livre de qualquer dor. Na Bíblia a gente tem um testemunho muito importante da vida aí de Jabes, a oração de Jabes. Inclusive o pastor pregou em um domingo sobre a oração de Jabes. Mostra aí a fé dele, a busca dele em transformar, em mudar vidas. Aqui nessa passagem de Crônicas a gente vai ver ele pedindo aí bênção, proteção. Mostra como ele... Tô muito gripado também, gente. Como que ele tinha confiança em Deus. Bora lá, então. A gente está falando sobre a tribo de Jabes, a tribo de Judá. Eita Deus, hoje eu tô que tô. 1 Crônicas, capítulo de número 4. A gente vai ver aí, iniciando com os descendentes de Judá. A gente vai ver aí Pérez, Erzon, Carmi-Ur, Sobal, Reaías, filho de Sobal, que ele gerou a Geate, Almi, Alaade, que são os filhos dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã. Jezreel, também importante aí. Isba, o nome da irmã deles era
Azaleupone, parece até nome de remédio, né? E mais Penuel, pai de Gedor, Ézer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primeiro Efrata, a tribo de Efraim, né? E pai de Belém. Uzur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Nara. Nara deu à luz a Auzão, Efer, Temeni, Astare. Estes foram os filhos de Nara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar, Etnã. Cós gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arael, filho de Anur. E Jabes, aí agora sim, verso 9, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos por sua mãe. Deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Até aí tudo bem, nada de tão significativo. Todo mundo tem os filhos com dores, né? No Antigo Testamento. E no atual também, né? As dores do parto são consequência de uma vida de escolha, né? E optamos pelo pecado. Fazer o que não agradava ao Senhor. E aí, as dores do parto seria algo que seria a nossa consequência. E aí Jabes fala que ele invoca a Deus e ele ora dizendo, ó, quem dera me abençoasses, expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus concedeu o que ele havia pedido. Jabes pediu para que não viesse nenhum mal sobre a vida dele, nenhuma aflição, que o Senhor estivesse com ele. E Deus concedeu aí o seu pedido. E aí a Bíblia só fala nisso, ela só enfatiza isso. Ela não dá mais detalhes, ela apenas fala que Jabes fez essa oração, né? Mas esse personagem, Jabes, foi alguém que realmente creu no Senhor. A gente tem outros descendentes, mas quando a Bíblia para mencionar alguém, é porque realmente ele teve uma significância. Então, ele faz essa oração e Deus atende o pedido dele e mostra que, por mais difícil que fosse a situação dele ali, a circunstância ali negativa à sua volta, ele optou por buscar o Senhor e encontrou a bênção de Deus no propósito dele, no propósito que o Senhor tinha para com a vida dele. Aqui ele pede por bênçãos, ou proteção, orientação, é isso, né? Mas mais do que isso, ele teve fé, confiança no poder de Deus. É mais fácil a gente falar isso nos tempos atuais, mas imagina você morar num local onde você não tem alimento fácil, nem segurança mesmo. Hoje a gente tem uma vida muito civilizada, muito pacífica até. É até fácil se viver. Mas imagina você ter uma casa e ter que defender constantemente contra invasores, contra outros povos, próprios invasores descendentes do seu mesmo local. É muito difícil, né? Então ele fala, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição, que não venha ter mal sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e me ajuda a expandir esse território. Realmente o território foi expandido e muitas mais nações puderam aí pertencer à tribo de Judá. A gente tem aí o verso 11, que continua descrevendo aí os descendentes da tribo de Judá, né? A
A gente tá no 11, né? Agora os descendentes de Caleb e Esrom. Caleb? Deixa eu ver. Queliúde, irmão de Seu, gerou a Meir. Caleb é no 15. A gente ainda está nos descendentes de Pérez. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, Passeia e Teína, pai de Isnaã. Estes foram os homens de Reca. Os homens de Kenaz foram Otiniel, Seraías, esses sim, mais conhecidos, né? O filho de Otiniel era Etate. Meonotai gerou a Ofra, a Seraías gerou a Joabe, comandante lá do exército. Fundador do Vale dos Artífices, porque dali eram artífices. Agora sim, os descendentes de Caleb, no verso 15. Os filhos de Caleb foram Jefoné, foram Iru, Elá, Naã, e o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Gelalelel foram Zif, Zifa, Tíria e Azarrael. Os filhos de Écra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai, Isba, pai de Estemoa, e sua mulher judia deu à luz a Jered. Enfim, gente, muitos nomes aqui. Verso 19. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naamã, foram Abiqueia, Gamatir, Estemoa, Maatita. Verso 20, os filhos de Simeão. A gente está nas tribos aqui, tá? Só para você entender. Foram Amon, Rina, Ben-Anã, Tilom. Os filhos de Isa foram Zoete, Ben-Zoete. Os filhos de Selá foram dos de Judá, né? Foram Leca, Lada, pai de Meressa. Selá foi também pai de famílias da casa que trabalhava com linho, bem como de Joquim, os homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, dos quais dominavam sobre Moabe. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Nematai, e foram ali com o rei para o servir. Então aqui a gente também começa a falar do pessoal que foi junto com os exilados, né? Os primeiros descendentes aí que seguiram com os exilados para... Como é que é o nome, gente? Para Babilônia. Finalzinho. E agora, verso 24. Os descendentes aí de Simeão. Simeão é filho de Jacó. Simeão e seu irmão foram notáveis por sua vingança contra os Sequemitas. A gente vai ver isso em Gênesis 34. Simeão e Levi enganaram a cidade e se vingaram de seu príncipe. E aí segue daí os descendentes de Simeão. Não sei se você lembra, se você voltar em Gênesis 34, você vai ter mais detalhes aí dessa história. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera, Saul, de quem foi filho Salum, de quem ele foi filho Ibsão, de quem foi filho de Misma. O filho de Misma foi Anuel, de quem foi filho Zacur,
de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas suas famílias, como os filhos de Judá. E habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sul, em Bila, em Azem, em Tolade, as cidades, em Betuel, enfim, Ziclag, Bet-Macapote, em Azar, Zuzim, em Bet-Biri, em Sarai. E essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. E as suas aldeias foram Etã, Ain, Rimon, Toquém, Asa. 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor das cidades, até Baal. Essas foram as suas habitações e tinham os seus registros genealógicos. Estes registros, por seus nomes, foram chefes de suas famílias: Mesobabe, Genleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Jacoba. Gente, muitos nomes diferentes. 39. Eu ia dizer que eles chegaram até a entrada de Gedor, leste do vale, à procura de pasto. Por quê? Porque os descendentes de Simeão foram, quando chegaram na terra de Canaã, eles eram responsáveis pelo gado. Era a tribo que possuía gado, né? Tinha um pastoreio aí como sustento. Fala que quando eles chegam lá na terra de Canaã, essa era a escolha deles, né? Sobre escolher esse local por conta do gado. E ainda vai dizer ali, ó, os seus rebanhos, 39, estavam lá com seus rebanhos, acharam um pasto vasto, um pasto farto, bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã tinham morado antes. Estes são registrados por seus nomes, foram os dias de Ezequias, o rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, destruíram totalmente até o dia de hoje e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Tiraram os povos que estavam lá e tomaram aquele lugar para si por conta do pasto. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, todos por capitães, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Zi, mataram os restantes dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Vai ressaltar também que foi eles quem aniquilaram a descendência dos amalequitas, né? Enfim, aí finalizamos aí o capítulo de número 4. Vamos agora ao capítulo de número 5. Agora a gente tem os descendentes de Ruben. Os descendentes de Ruben, mais uma série de genealogias, né, de Adão até o pós-exílio babilônico. Como eu falei para vocês anteriormente, o livro de Crônicas é um resumo aí de um todo que a gente tem. Essa tribo também possuía gado, possuía rebanhos e também destreza do poder militar.
Então essas tribos eram poderosas e também foram levadas pelos assírios por conta da infidelidade com Deus. E vamos lá. Vamos ver. Os descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José. José, filho de Israel, de modo que na genealogia Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso dentre os seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Aqui a questão aqui é a venda da primogenitura, né? Essa coisa dos filhos, os dois filhos, né? E também na hora do pai abençoar, ter trocado as mãos, né? Passado a primogenitura para o menor, cumprindo aí uma profecia bíblica, né? Que o menor seria o maior. E aí Judá aí acaba sendo poderoso aí entre os seus irmãos e veio aí a ter esse direito da primogenitura, porém José, na verdade, um dos seus filhos aí, que realmente vai estabelecer esse direito. Então, da tribo de Ruben, a gente tem ele como primogênito de Israel, mesmo não exercendo essa primogenitura. Os filhos dele foram Enoque, Palu, Zenrom e Cami. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho de Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Searias, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, a qual Tigrate Pilesei, rei da Síria, levou cativo, e ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroé, até Nebo. Enfim, gente, os nomes aqui, verso 9, também habitaram ao leste até a entrada do deserto, a qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado. Como eu falei, eles eram possuidores de gado. Então a gente falou da tribo de Ruben, aí do 1 ao 3, depois a gente entra com a tribo de Gade. Agora do 11 em diante, olha só, os descendentes de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bassã, até Salca. Joel foi o cabeça de Safã, o segundo Jenaía, Safate estavam em Bassã. Seus irmãos, segundo suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia, Eber, 7 ao todo, Mesulão, Seba, enfim, esses, verso 14, foram os filhos de Abaí, filho de Uri, filho de Jaroa. Verso 16 diz que eles habitaram em Gileade, em Bassã, e suas aldeias, como até os seus limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, o rei.
de Israel. Finalzinho aí do 18 em diante, a gente vai ver aí. Então a gente viu a tribo de Gade e de Ruben, os líderes aí responsáveis de Manassés. Agora aqui no 18, a história das tribos do leste, os líderes aí de Manassés. As tribos do leste, a meia tribo de Manassés. Aí Manassés, que era quem? Filho de José, só para você entender, tá? José aí, que foi governador, mas antes disso aí, Manassés, a gente tem essa meia tribo, e Manassés tem um papel muito importante aí na história. O seu pai Jacó abençoou seus filhos Efraim e Manassés, e aí separou os descendentes. E aí a tribo de Manassés, ela tem um papel muito importante na promessa de Deus, né? De Abraão, Isaac e Jacó. Mostra para nós aí como que o povo persistiu, perseverou. E essas tribos aí vieram englobar nas promessas de Deus. As descendências, a gente vê isso. Promessas de Deus sendo cumprida dentro do tempo com o povo de Israel. E tudo isso aqui que a gente tem. Deixa eu ler primeiro aqui. Os filhos de Ruben, né, da tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, estesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.770 capazes de sair à batalha. Então eles eram muito ardilosos, né? Possuíam, além de muito gado, eles possuíam a espada, manuseavam bem a espada, era um povo bom para a guerra. E aí fala que foram ajudados contra eles os ajarenos, e todos os que estavam com eles foram entregues nas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, e ele lhes deu os ouvidos, porque eles confiavam nele. Levaram gado dos azarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada. Pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Então aí vai mostrar, né, como que eles se tornaram um povo aí grande, que possuía muito gado. Porque eles venceram aí essa batalha com os agarenos, e aí tomaram todo, como despojos de guerra, esse gado aí, esses camelos, essas ovelhas, para si. E aí o 23 vai dizer que os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bassã, até Baal-Hermon e Seir, no monte Hermon. E eram numerosos, eram os chefes de suas famílias, a saber, Efer, Izi, Eliel, Azirel, Jeremias, Odavias, Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos e chefes de suas famílias. Então também tinha um destaque para como eles dominavam bem a espada, como eu falei com vocês. Porém foram infiéis a Deus, né? Aqui vem aquele período
tanto de Juízes como de Primeira e Segunda Reis, em que a gente tem o povo se desviando de Deus. Olha só. Pois os seus pais se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra que tinham destruído diante deles. Porque isso Deus de Israel despertou o espírito de Pur, rei da Síria, ou seja, permitiu que os sírios viessem sobre eles, por conta do pecado, da idolatria que estava englobada ali com eles. E vai dizer que levou cativo os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e os fez morar em Alã, aqui já exílio babilônico, e nas proximidades do rio Gozã, onde pertencem até o dia de hoje. Então aí vemos o cumprimento da promessa de Deus em eles serem numerosos, possuírem muitas coisas, propriedades, enfim, mas Deus valoriza mais a obediência do que tudo. Então, infelizmente, mesmo com essa base sólida aí, com esse cumprimento dessa promessa deles serem grandes, a obediência foi esquecida. Então o Senhor permite que eles sejam levados aí, transportados, exilados, por conta da transgressão que eles tiveram. Eles se prostituíram com outros deuses, acabaram seguindo aos deuses do próprio povo que eles haviam conquistado. Infidelidade, Abandonaram a fé, esqueceram aí o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e se desviaram do povo, da aliança que eles haviam feito com Deus. Aí eu falei que o rei da Síria permitiu, que Deus permitiu que o rei da Síria viesse sobre eles, e mostra como que realmente Deus cumpre na sua palavra, até usando aí povos estrangeiros. Ele usa quem ele quer, até um inimigo, assim vou dizer, para que venha justiça sobre as nossas vidas. Agora, capítulo de número 6, a gente vai ver aí a genealogia de Levi, os descendentes aí, que tem muito importante, Levitas são as linhagens sacerdotais, eles têm esse papel importante na adoração a Deus no templo de Jerusalém. E aqui a gente vai apresentar os filhos de Levi, as 12 tribos de Israel, sendo que uma delas é designado aí o serviço de ser o guardião do templo de Deus, cuidar aí da sua manutenção e das suas atividades aí, toda a liturgia que acontecia naquela época. Então eles eram sacerdotes, sumos sacerdotes, uma linhagem sacerdotal, para que fique mais fácil de compreender. Então, se você era um levita, automaticamente você seguia essa carreira. Era como a casta, que a gente tem na Índia. Você nasce pobre, você não tem como mudar de vida. E aqui os levitas não tinham como mudar de profissão, era essa. E pronto, acabou. Vai começar assim, que os filhos de Levi, começando ali na época, foram Gerson, Coate e Merari, começando ali na época de Moisés ali, E os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Então aqui vai falar os primeiros descendentes aí,
Arão, Moisés e Miriam, também ali descendentes de Anrão. E os filhos de Anrão foram Nebate, Abelur, Eleazar e Itamar. Outros aqui que a gente tem como referência de sacerdotes. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abiúza. Abiúza gerou Buqui. Buqui gerou Uzi. Deixa eu ver aqui. Primeiro a gente vai ter aí um ancestral direto dos levitas, né? Primeiro levita e Levi. Seguindo com os filhos de Coate, mostra aí a responsabilidade que eles tiveram e a identificação que a gente tem aí nos papéis que eles tiveram de suma importância no tabernáculo. Os filhos de Arão, a gente coloca aí também Moisés, segue um papel aí como sumo sacerdote aí do povo de Deus, né? Muito importante para todos nós. Moisés intermediava Deus e o povo, o sumo sacerdote. E aí dos descendentes de Arão, eles são estabelecidos como sumo sacerdote daí para frente, no período aí de Moisés, né? Tinham essa posição espiritual muito importante. E é estabelecido a expiação do pecado do povo lá na época de Arão, né? Depois disso, a gente tem aí a continuidade dos levitas, os outros filhos, que também servem no serviço da adoração, e alguns sacerdotes aí até bem conhecidos, né? Responsáveis aí, por exemplo, a gente parou aí, falei os 4, né? Falei de Eleazar, Finéias, Abiúza, Uzi, Zeraías, Geraías a Mairote, Mairote a Amarias, Amarias a Aitube, Aitube a Zadok, Zadok a Amaías, Amaías a Azarias, Joanã, Azarias, este é o que serviu como sacerdote no templo de Salomão. Então, Azarias, sacerdote ali no templo de Salomão. Azarias gerou a Amarias, Amarias a Aitube, Aitube a Zadok, Zadok a Salum, Sarum a Ilquias, Ilquias a Azarias, Azarias a Seraías, e gerou a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio no meio de Nabucodonosor. E aí a gente tem aqui, também aqui no período de reis, Azarias, Zadok e Salum é mencionado também, Ilquias também, nesse período, e Seraías também, no período de 1ª e 2ª reis. E depois fala que eles são levados cativos, que é no finalzinho de 2ª reis. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson. São os nomes dos filhos de Gerson, Libni, Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Hebron, Uziel. Os filhos de Merari, Mali, Uzi. São as famílias de Levita, segundo a casa de seus pais. Então, os filhos de Levi vai detalhar Gerson, Coate e Merari. Primeiro a gente vai dizer os descendentes de Gerson. Depois, e vamos
descrever eles aí. Descreveu os de Coate e os de Merari. Os filhos de Gerson, por Libni, sua esposa, de quem foi filho de Jate, foi filho de Zima, de quem foi filho de Joá. Os filhos de Coate, aí vai dizer o nome dos filhos de Coate e de quem eles foram filhos. 24 vai dizer que ele foi filho de Uzias, a quem foi filho de Saul. 25 vai dizer que Eucana foram Amassai. Filho foram Zofai, quem é filho de Nate, de quem foi filho de Eliabe, de quem foi filho de Jeroão, onde foi filho de Eucana. Dos filhos de Samuel, aí o sacerdote Samuel, 1 Samuel, foram Joel, o primogênito, e depois Abias. Abias vem aí seguir ao que o pai fez, o sacerdócio. Filho de Merari foram Mali, a quem foi Libni, a quem foi Simei, de quem foi filho de Uzá, de quem foi filho de Simei, de quem foi filho de Agia, de quem foi filho de Asaías. E dentro dos levitas, a gente tinha cada um aí a sua função, né? Uns que faziam sacrifícios, outros que ficavam à entrada da porta, né? Outros que seguiam aí, responsável pelo louvor, né? O 31 vai falar sobre isso, sobre o serviço no tabernáculo, como é que era na época de Davi. Os serviços do tabernáculo, a adoração, né? A construção aí, não tinha o templo, mas tinha o tabernáculo que Moisés havia estabelecido, e aí para isso tinha essa responsabilidade, e eles encarregados, cada um de uma coisa, inclusive tocar instrumentos musicais, incluindo aí a harpa, a lira, símbolos, além de cantar louvores e hinos na presença do Senhor. Então, os músicos aí são os homens de Davi, que constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministraram diante do tabernáculo da tenda, ao encontro com cânticos, até que Salomão edificou aí o templo físico mesmo, a casa do Senhor, em Jerusalém. Eles exerciam seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviram com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Herã, o canto, filho de Joel, aí vai dizer toda a descendência de Herã. Deixa eu ver. Seu irmão Asaf, que estava sempre aí à sua direita. Asaf era filho, aí vai dizer toda a descendência de Asaf. E dos filhos de Merari estavam à esquerda, a saber, aí todos os filhos aí de Merari, vai falar o nome deles. No finalzinho, verso 48, vai dizer assim, que seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Então, alguns responsáveis pelo canto, pelos hinos, e outros pelas cerimônias religiosas. Muito importante isso, né? Adoração a Deus, o louvor naquela época e agora, que remete aí à adoração a Deus, não somente a parte da liturgia, do culto em si, mas no louvor, aí na adoração. Verso 49, os descendentes de Arão. E as cidades aí que foram designadas para eles como levitas, eles não tinham herança, a herança deles era o Senhor, mas haviam cidades que haviam sido estabelecidas para eles. Então vai dizer que Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto, sobre o altar do incenso,
todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos, a expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, que a gente sabe que foi um sacerdote também, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abiúza, de quem foi filho Buqui, enfim, vai repetindo aí toda a descendência de Eleazar. Como eu falei, eles tinham uma cidade que foi separada para eles. Verso 54, e aí a gente vai ver que esses são os lugares que eles habitaram, segundo os seus acampamentos, dentro das suas fronteiras, a saber, aí, os filhos de Arão das famílias dos coatitas foram os primeiros a serem sorteados, e eles receberam a cidade de Hebrom, aí, na terra de Judá, e os seus arredores, e receberam esse lugar para ser a casa aí, só que eles teriam ali um território estabelecido, a herança deles era o Senhor. Eles não possuíam aquela terra, eles poderiam morar enquanto trabalhassem ali no serviço pertencente à casa de Deus, mas não poderiam entregar aquilo ali como herança para os seus filhos. Porque aí, no 56, ela vai dizer que o campo das suas aldeias foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Como eu falei, eles poderiam morar ali, mas quem sustentava eles? Os próprios descendentes da tribo de Israel. Eles entregavam o dízimo da colheita, de tudo ali, para que pudesse haver sustento na casa do Senhor. Também eles poderiam comer das carnes, uma carne estabelecida, uma parte estabelecida das ofertas, ela não toda. Mas quem sustentava os levitas era o povo de Deus. Eles não trabalham propriamente dito assim. Vai dizer que 57, os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, então também tinha cidades de refúgio estabelecidas para que pudesse aí ficar quem estava sendo acusado de algo que fez errado. Hebrom, Líbina e seus arredores, Jatir, Estemoa e seus arredores, Hilem e seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores, da tribo de Benjamim, Bet-Semes, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores, Anotote com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo suas famílias, 13 locais em que eles poderiam aí morar, mas não ter aí para si como herança. A herança deles era o Senhor. Ao que restaram das famílias de Coate, foram também por sorteio 10 cidades da minha tribo, da metade de Menassés, aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias da tribo de Zacar, da tribo de Asser, a tribo de Asser, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, em Bassã, foram dadas por sorteio 13 cidades aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon. Foram dadas elas por sorteio 12 cidades, designadas aí aos sacerdotes, como eu já falei para vocês. Não apenas um local para se morar, mas um lugar onde acontecia aí toda essa liturgia e esse processo de adoração a Deus. Havia templos, também havia essas cidades refúgios para poder guardar as famílias aí que estivessem sendo acusadas, ou as pessoas que tivessem algum familiar sendo acusado. Quando a gente fala dessas cidades, uma cidade que fica muito na mente da gente é Hebrom, Hebrom foi muito falado na época de Davi,
uma cidade aí com bastante política na época e muito importante ali, uma cidade de influência na vida da nação de Israel e muito mais ali no período davídico. Eita, gripe. A gente vai fechar aí com o verso 65 em diante. Vai falar sobre o sorteio dos filhos de Judá, a parte que cabia a eles. 66 vai dizer aí: algumas famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades e seus territórios na parte da tribo de Efraim, pois lhe deram as cidades do refúgio Siquém, com seus arredores da região montanhosa de Efraim, como Gézer e seus arredores, e da meia tribo de Manassés, verso 70, Aner, com seus arredores, suas tribos aí. Então aí, áreas estabelecidas aí como região dos levitas. Região dos levitas. Deixa eu ver. O que mais a gente tem aqui estabelecido para a gente poder comentar? Falei das cidades refúgios, falei que eles não tinham herança, a herança deles era a dedicação ali à casa de Deus, né? Também a gente vai ter áreas de pastagens ali, pastagens para o gado. Então, aí o local deles também ali era repartido com os demais. A gente vai ver no finalzinho ali, depois de 66, as famílias dos filhos de Coate, vai descrever aí todo o seu território, a tribo de Efraim. A meia tribo de Manassés. A gente estava falando que eles eram responsáveis do gado, né? Os filhos de Gerson. E aí a meia tribo de Manassés também. Os seus arredores. Eu não vou ler tudo, tá? 77. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon. E aí, a altura de Jericó, a primeira cidade conquistada aí, ao entrar na terra prometida, ao leste do Rio Jordão, vai dizer que eles receberam a tribo de Rubens e seus arredores do deserto. E aí nós finalizamos, né? Vai dizer também cada um deles, Becer, seus arredores no deserto, Gazã, seus arredores, Quedemote, seus arredores, enfim, cada um aí recebendo sua porção que lhe era cabida. Já aqui no finalzinho de 71, 81 que a gente leu agora, a porção aí que fala para eles é pós-exílio, essa época aqui, tá? Só para vocês saberem, de 71 a 81 aqui, pós-exílio babilônico. Então, não se perdeu os levitas, eles continuaram servindo a casa de Deus.
independente do período, né? Alguns levitas, mais ou menos, né? Mas eles persistiram aí no serviço religioso em Israel. Do dia 138 nós fomos hoje do 4 ao 6 e vamos também de Evangelho de João, capítulo de número 6, que vai falar sobre 5 pães e 2 peixinhos, a multiplicação dos pães e dos peixes aí feita por Jesus. Vai dizer que ele atravessou o mar, caiu da Galileia, em Tiberíades, e uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eles procuravam cura, procuravam a palavra, né? E aí Jesus, vendo aquela multidão, ele resolveu sentar ali com todos os seus discípulos para ele poder falar um pouco. Ele vai subir no monte, vai sentar. Era a época da Páscoa, uma das festas aí da época dos judeus, né? Eles têm várias festas. A festa da Páscoa estava chegando perto. E aí ele, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão, ele se aproxima e diz: Felipe, onde compraremos pão? Porque além da palavra física, eles também tinham fome. E o que eu vou dar para eles de comer? Mas Jesus sabia que eles não tinham recursos financeiros para poder alimentar toda aquela gente. Mas ele fazia isso para testar aí os seus discípulos, ver a reação que eles teriam diante daquela situação. E aí, diz verso 6, que Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Filipe, então, ele responde: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um recebesse um pedaço. Os discípulos aí, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né? Muita gente aqui, 5 pães e 2 peixes. O que a gente vai fazer com isso? E Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia uma relva naquele lugar, uma grama, e aí eles sentaram, e quase 5.000 pessoas estavam ali. Jesus vai pegar o pão e, tendo dado graças, vai distribuir. Tendo orado, vai agradecer e vai dizer que ele vai conseguir distribuir igualmente para 5.000 pessoas, de acordo com o que eles queriam comer. Foi fé, foi oração, foi, mesmo diante da incredulidade de Felipe, o milagre ali ele foi alcançado. Deus fez ali no meio daquelas pessoas. A palavra fala lá em Deuteronômio 8:15 que ele deveria ser o profeta que devia vir ao mundo, né? E eis aí que a profecia se cumpriu, semelhantemente aí a Moisés, ele proveu o pão, né? Disse aí, recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e eles encheram 12 cestos os pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram, depois que tudo que eles tinham comido. E quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, elas disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. É o versículo que eu falei, né?
Só que o desejo da multidão, mais do que comida, também era um desejo político, que houvesse um rei a ser levantado ali, alguém que pudesse exercer com força, né, que pudesse ali tomar posse do governo de Roma. E a gente sabe que esse não era o chamado de Jesus. E aí Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-los rei à força. Então ele vai se retirar outra vez. Ele vai sair ali, vai para o monte. Verso 16 vai ter ele andando sobre as águas. Que a gente aprende aí com ele enfrentando os ventos contrários e as águas agitadas aí da Galileia, né? Como símbolo das nossas dificuldades como cristãos, as águas agitadas, o medo que toma conta de nós muitas das vezes, né? Olha só, vai dizer que ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. E os discípulos já tinham navegado 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles os receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Ele andando aí no meio da tempestade, ele não vê somente a dificuldade, mas ele vai ao encontro deles em meio à dificuldade, né? O poder de Deus sobre tudo que ele havia criado, sobre todas as coisas que ele criou, inclusive o mar. Então aqui mostra Jesus no barco vai simbolizar a confiança nele em meio às adversidades. E no finalzinho vai dizer que eles chegaram ao destino com alegria, com perseverança, com paz. Amém? A gente vai até aí hoje, no dia de número 138. Quero agradecer você que esteve aí comigo e dizer que nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.